É possível afirmar que Jesus Cristo estava presente na primeira Páscoa? Ou o que da primeira Páscoa aponta para Jesus? A Páscoa tinha grande importância para os judeus e Jesus, sendo judeu, obviamente tinha grande consideração por ela. Mas Jesus não era um judeu comum. Para ele, a Páscoa tinha um significado muito mais profundo. Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo numa referência à Páscoa. Apesar de sua encarnação ter se efetivado mais ou menos 1400 anos depois da primeira Páscoa, ele é simplesmente a razão de ser da Páscoa. Para a igreja cristã, a Páscoa reúne importantíssimos simbolismos para falar do Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento ensina que as festas judaicas são tipos ou sombras de coisas futuras, apontavam para coisas futuras. O significado completo delas só seria conhecido no futuro, ou seja, elas apontam para os crentes uma verdade que só seria conhecida plenamente muito tempo depois, que era a redenção pelo sangue do Senhor Jesus. O aspecto mais importante da Páscoa era a demonstração da graça salvadora de Deus, libertando o seu povo do Egito, não porque esse povo fosse um povo poderoso, promissor ou merecedor, mas porque Deus o amava e porque Deus era fiel à sua aliança feita com os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Você pode ver isso em Deuteronômio 7, de 7 a 10. Deus diz especificamente que salvou os hebreus do Egito porque eles teve afeição, e não porque eles fossem fortes, numerosos e poderosos. Não pensemos nós que somos melhores que os hebreus, pois da mesma maneira que eles, recebemos a salvação do Senhor Jesus Cristo por sua graça, exclusivamente por sua graça, e não por méritos ou obras. Tudo, absolutamente tudo na primeira Páscoa apontava para Jesus Cristo. O propósito, por exemplo, do sangue que os hebreus deveriam aplicar nas vergas, nos umbrais das portas, era livrar da morte o primogênito de cada família. Onde houvesse o sangue, a morte não entraria. O sangue do Cordeiro apontava para o sangue de Cristo, o unigênito de Deus, que seria derramado em favor do seu povo e somente em favor de seu povo, para salvá-los da morte eterna, da ira de Deus contra o pecado. Jesus Cristo, segundo a Bíblia, é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, e ele faz isso mediante o derramamento do seu sangue. Ele é o Cordeiro perfeito e eterno. O Cordeiro Pascual era um cordeiro que serviu de substituto do primogênito de cada família, apontando e prenunciando a morte do Senhor em substituição à morte dos que o aceitam. Jesus, ele é o nosso Cordeiro. Ele é o sacrifício aceitável entregue para a remissão de nossos pecados. Outra coisa importante é que o cordeiro macho a ser sacrificado tinha de ser perfeito. E é figura da condição de Jesus, verdadeiro homem. O único homem perfeito em todas as coisas, o único que não conheceu o pecado, mas foi feito o pecado ou sofreu os efeitos do pecado por nós. Nenhum dos ossos do cordeiro seriam quebrados, e assim também aconteceu com Jesus. Nenhum osso do Senhor Jesus foi quebrado. A carne do cordeiro não deveria haver corrupção, não deveria apodrecer, como também o Senhor Jesus não viu. Assim como o corpo de Cristo não se decompôs no sepulcro, da mesma maneira a carne do cordeiro deveria ser inteiramente consumida. Alimentar-se do cordeiro identificava os filhos de Israel com o sacrifício do cordeiro, o qual os salvou da morte física. Assim como participamos da nova aliança, quando o Senhor afirma que na ceia somos participantes do seu corpo e do seu sangue. As ervas eram uma lembrança da amargura e do sofrimento do Egito. E Jesus experimentou todo o sofrimento com sua paixão e morte. E os cristãos também devem sentir tristeza por seus pecados. Nenhum cristão deve olhar para o passado com saudade, como se tivesse deixado o melhor para trás. O melhor de Deus é a vida que recebemos pela fé em Jesus Cristo. Olhe para frente. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Olhe firmemente para Jesus Cristo. Um abraço do coração do pastor. Se você não fez a sua inscrição, clique aqui embaixo. Faça a sua inscrição agora mesmo, ative o sininho para receber as notificações, comente à vontade. E também você pode divulgar o nosso canal entre os seus contatos, entre os seus amigos. Desde já, muito obrigado por sua parceria.